Desde que me formei em jornalismo, histórias de terror sempre foram minha especialidade. Talvez pela adrenalina, talvez pela atenção que as manchetes sinistras atraíam. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que vivi no interior de São Paulo, enquanto investigava a lenda da noiva afogada. Tudo começou com um convite inesperado. Um pescador da pequena cidade de Santa Clara, uma comunidade esquecida pelo tempo, havia me enviado uma carta. Sim, uma carta, relatando os estranhos acontecimentos no rio que serpenteava pela região. Ele descrevia noites em que ouvia soluços femininos vindos da margem e, em certas ocasiões, avistava uma figura vestida de branco na neblina. O tom urgente da carta, combinado com os boatos sobre o desaparecimento de jovens mergulhadores na área, era irresistível. Peguei meu gravador, minha câmera e dirigi até Santa Clara. Assim que cheguei, fui recebido por um ar de desconfiança. Os moradores evitavam o assunto, desviavam o olhar e, em alguns casos, me mandavam embora antes mesmo que eu terminasse a frase. Foi apenas quando encontrei o autor da carta, um homem chamado Ariovaldo, que consegui alguma informação concreta. Ele era um pescador experiente, marcado pelo sol e pelos anos. Mas havia algo em seus olhos que sugeria medo profundo. Eu não deveria ter chamado você. Mas ninguém acredita em mim, ninguém ouve. Eles preferem fingir que é só uma história de fogueira, disse ele, enquanto ajustava a rede de pesca. E você, Ariovaldo? O que você viu? Perguntei, gravador ligado. Ele respirou fundo e contou. Falou sobre a lenda da noiva abandonada na década de 1930, que, tomada pelo desespero, correu até o rio próximo à igreja, onde seria seu casamento. As correntezas a levaram, e desde então, seu espírito assombra o lugar. Mas o detalhe mais perturbador veio no final. Ela não é só uma assombração. Ela é como uma armadilha. Ela atrai você, te faz querer chegar perto. E quando você percebe, já é tarde demais. No fundo do rio tem algo. Algo que ela guarda. Um altar. Um altar? Repeti intrigado. Sim, ossos, correntes. E ela prende quem chega perto. A descrição soava absurda, mas a maneira como Ariovaldo falava, ele acreditava, e aquilo mexeu comigo. Resolvi investigar por conta própria. Era uma noite de lua cheia quando fui ao rio. O som dos grilos e o vento que balançava as árvores criavam um cenário digno de filme de terror. Montei meu equipamento perto da margem, câmera pronta para registrar qualquer coisa. O rio refletia a luz da lua, e a neblina começava a se formar. No início, nada aconteceu. Apenas o som da água corrente e o eco distante de um cachorro latindo. Mas então, quase imperceptível, veio o som. Um choro, baixo, como um soluço abafado, carregado pela brisa. Meu coração disparou. Fiquei parado, tentando identificar a direção. A neblina engrossou e, de repente, eu a vi. Uma figura feminina, vestida de branco, com o vestido grudado ao corpo como se estivesse molhado. Ela estava de costas, parada na beira do rio. Meu instinto jornalístico me fez levantar a câmera, mas ao olhar pelo visor, ela havia desaparecido. Tirei os olhos da lente, e lá estava ela de novo, agora mais próxima. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso é real? Pensei. Mas não tive muito tempo para processar. Um som de correntes vindo do rio chamou minha atenção. Olhei para a água e vi algo brilhando no fundo, como se me convidasse a entrar. Meu corpo inteiro ficou tenso. Algo estava errado, muito errado. A figura começou a se virar e foi quando vi seu rosto, ou melhor, a falta dele. O véu cobria completamente suas feições, mas debaixo dele havia algo escuro, como um vazio infinito. Um grito preso na garganta foi tudo o que consegui. Minhas pernas finalmente responderam e corri de volta para o carro. Atrás de mim, o som das correntes ficava mais alto, quase me alcançando.
Cheguei ao hotel em pânico, mas o terror estava longe de acabar. Aquela noite, sonhei com ela. No sonho, eu estava no fundo do rio, preso por correntes, cercado por ossos que pareciam se movimentar como se ainda tivessem vida. A noiva estava ali, observando, e sussurrou algo que não entendi, mas que me fez acordar suando frio. Na manhã seguinte, percebi marcas avermelhadas em meus pulsos, como se tivessem sido apertados por algo. Não podia mais negar. Eu havia tocado algo muito real e muito perigoso. Ariovaldo estava certo. A noiva afogada não era apenas uma lenda, e agora ela sabia quem eu era. Saí de Santa Clara na mesma tarde, mas não escapei. Os sonhos continuaram, cada vez mais vívidos, mais detalhados. E o pior de tudo, comecei a ouvir o choro, mesmo em minha própria casa, a quilômetros de distância daquele rio maldito. Hoje, enquanto escrevo isso, sei que meu tempo está se esgotando. A marca nos meus pulsos ficou mais escura, como se as correntes dela me chamassem. Talvez seja a minha vez de juntar-me ao altar. Talvez seja a minha vez de desaparecer. Se você ler isso, fique longe de Santa Clara. Fique longe do rio. E, acima de tudo, nunca, jamais, ignore o som de um choro vindo da neblina. Era para ser uma brincadeira, um desafio que circulava nas redes sociais, algo para impressionar os amigos e, quem sabe, ganhar algumas visualizações. Eu e meus 3 amigos, Mateus, Rafaela e Luan, decidimos passar a noite na floresta, à beira do famoso açude de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O lugar era envolto em lendas, mas nós, como bons céticos, ríamos de todas elas. Era apenas mais uma história inventada para assustar crianças, pensávamos. A lenda falava de uma mulher misteriosa que viveu isolada em um casarão perto do açude há décadas. Diziam que ela tinha um olhar capaz de hipnotizar os homens, conduzindo-os à floresta para nunca mais serem vistos. Após sua morte, sua presença permaneceu ali, presa ao lugar, amaldiçoando quem ousasse se aproximar. Muitos pescadores afirmavam ter visto a figura de uma velha na margem, chamando por ajuda. Nós ríamos disso. Até então. A noite estava abafada, como é comum na região. O som dos grilos e o ocasional coachar de sapos eram os únicos ruídos. Montamos nossas barracas perto do açude, e Mateus, sempre o mais corajoso, sugeriu que explorássemos a área. Quem sabe não encontramos a tal velha do açude, ele disse rindo. Com nossas lanternas em mãos e o celular gravando, nos embrenhamos na mata. Era como se o tempo tivesse parado ali. As árvores gigantescas formavam um teto natural, bloqueando a luz da lua. O ar tinha um cheiro ácido, como de algo apodrecendo. Começamos a ouvir barulhos estranhos, estalos de galhos, passos leves. Mas nós nos convencíamos de que eram apenas animais. Até que Rafaela gritou: "Ali, vocês viram aquilo?" Apontamos as lanternas na direção que ela indicava. Por um instante, não vimos nada, mas então algo surgiu entre as árvores. Uma figura encurvada, com cabelos desgrenhados e um vestido rasgado, parado na margem do açude. Ela parecia estar chorando, seus ombros sacudindo, enquanto emitia um som baixo e rouco. "Moço, pode me ajudar?" disse a voz frágil, quase um sussurro. Ficamos paralisados. Mateus, sempre o mais impulsivo, deu um passo à frente, mas Luan o segurou. "Você é louco? Isso é uma armadilha." Não sabíamos se aquilo era real ou algum tipo de alucinação, mas o medo começava a tomar conta de nós. A velha ergueu o rosto. Seus olhos eram vazios, como 2 órbitas escuras, mas parecia que ela nos enxergava, penetrando nossa alma. Um a um, sentimos um frio percorrer nossas espinhas. Então, ela sorriu, um sorriso que não era humano. Corremos.
O caminho de volta às barracas parecia interminável. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, os galhos agarrando nossas roupas e cabelos. Quando finalmente alcançamos o acampamento, encontramos tudo destruído. As barracas estavam rasgadas, nossos pertences espalhados. Mas o pior foi o que vimos no espelho d'água do açude. O reflexo da velha, parada atrás de nós, embora, ao nos virarmos, não houvesse nada ali. Abandonamos tudo e fugimos para a cidade. Cada um voltou para sua casa, tentando esquecer o ocorrido. Mas a velha não nos deixou. Naquela mesma noite, comecei a ouvir os sussurros. No espelho do banheiro, no vidro da janela, eu a via. Ela estava lá, sorrindo, observando. Os dias seguintes foram um tormento. Rafaela começou a ter pesadelos constantes, gritando durante a noite. Mateus desapareceu de repente, e seus pais disseram que ele entrou na floresta e nunca mais voltou. Luan enlouqueceu. O encontramos sentado na calçada, repetindo as palavras: "Ela não vai parar. Ela não vai parar." Não sei quanto tempo me resta. A cada dia, sinto minha sanidade escapar um pouco mais. A velha do açude está sempre perto, sua presença cada vez mais opressiva. Agora entendo que ela não era apenas uma vítima injustiçada, nem um espírito qualquer. Ela é algo pior, algo que se alimenta do nosso medo, da nossa dor. Talvez seja isso que a mantém viva. Escrevo isso para alertar. Não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Não desafiem o desconhecido. E se algum dia ouvirem uma voz frágil pedindo ajuda perto de um açude, corram. Mas saibam que mesmo assim, pode ser tarde demais. Sempre achei que as histórias sobre a besta do Bananal fossem invenções para assustar crianças e manter os jovens longe das plantações à noite. Minha avó jurava que o cheiro podre que vez ou outra invadia a vila era sinal da sua aproximação. Meu pai dizia que as marcas nas bananeiras cortadas como se fossem unhas gigantes eram obra da besta. Mas para mim era tudo mito, até aquela noite. Era época de colheita e o bananal do senhor Amâncio estava cheio de jovens trabalhando. Havia uma certa camaradagem entre os colhedores e naquele dia decidimos esticar a noite com uma farra. Eduardo, o mais ousado do grupo, sugeriu atravessar o bananal para chegar a um rio próximo, onde podíamos beber, cantar e nadar sob o luar. As luzes das lanternas cortavam o escuro como pequenas espadas, mas os mais velhos nos alertaram para não irmos. Vocês não sabem o que tem feito por aqui. Dizem que a besta anda faminta. É melhor voltar para casa, avisou Dona Severina, a mais velha da comunidade. Ah, Dona Severina, quem tem medo de história de velha? Eduardo zombou, e o riso dos outros abafou o aviso. Relutante, eu fui com eles, mesmo com o peso do olhar da Dona Severina cravado em mim. Já dentro do bananal, o ar parecia mais denso. O cheiro de terra molhada misturava-se a algo mais azedo, como carne estragada. As folhas gigantes balançavam com o vento noturno, mas às vezes parecia que algo mais estava mexendo por ali. Eduardo liderava o grupo com uma valentia que beirava a estupidez. Ele fazia piadas sobre a besta enquanto chutava pedras e quebrava galhos para abrir caminho. Foi então que vimos as pegadas. Eram enormes. 4 dedos longos, quase como patas, com garras que afundavam fundo na terra. Alguém disse que poderiam ser de um animal selvagem, mas não havia bicho na floresta que deixasse rastros como aqueles. Eduardo, claro, não se abalou e nos incentivou a seguir. É só um bicho qualquer. Não tem nada aqui, ele disse, mas sua voz parecia forçada, como se tentasse se convencer. As lanternas começaram a falhar. Primeiro a de Júlia, depois a de Marcelo. Em minutos, a única luz restante era a minha, que tremeluzia como uma vela prestes a apagar.
Os ruídos ao nosso redor aumentaram. Galhos quebravam, folhas eram rasgadas, e um som baixo e gutural preenchia o ar. Então, o cheiro chegou. Era insuportável, como uma mistura de enxofre e carne em decomposição. Voltemos. Isso não é normal, sussurrou Júlia, mas Eduardo a ignorou. Antes que pudéssemos decidir, as lanternas apagaram de vez. O escuro foi absoluto. No início gritei pelos outros, mas o som parecia ser engolido pela noite. Corri sem direção, sentindo folhas cortarem meu rosto e minhas mãos. Foi quando ouvi o primeiro grito, não um grito qualquer, mas um som de puro desespero. Era Marcelo. Parei, tentando entender de onde vinha, mas os gritos logo se transformaram em um som abafado e depois em silêncio. Enquanto eu tentava me orientar, a criatura apareceu. Ela emergiu das sombras como se fosse parte delas. Alta, encurvada, com patas de morcego que mal tocavam o chão e olhos brilhantes que perfuravam a escuridão. Mas o pior não era sua aparência, era o que ela dizia. Sua voz era um sussurro que ecoava dentro da minha mente. Você não é inocente. Todos têm pecados, mas os seus... os seus fedem tanto quanto eu. Ela revelou coisas que ninguém deveria saber. Erros que cometi, mentiras que contei, culpas que carregava. Era como se estivesse vasculhando minha alma, expondo tudo o que eu queria esquecer. Quando finalmente parou, já não sabia se o que escorria pelo meu rosto era suor ou lágrimas. Escolha, humano. Um dos seus amigos ou sua família. Eu não entendia. Como poderia escolher? Ela explicou com frieza, apontando para uma área mais clara do bananal, onde vi Júlia e Eduardo ajoelhados, tremendo. A criatura queria um deles. Senão, prometeu que caminharia até a vila e destruiria todos que eu amava. Júlia chorava, murmurando preces. Eduardo olhava para mim, como se esperasse que eu resolvesse a situação como sempre fazia. Mas desta vez, não havia solução simples. Lembrei-me das palavras de Dona Severina. A besta não aparece sem motivo. Ela vem quando algo está errado. Percebi que ela estava certa. Cada um de nós tinha segredos, erros escondidos sob o peso da normalidade. Talvez fosse isso que atraía a criatura. Eu escolho, tentei dizer, mas as palavras se recusavam a sair. A besta aproximou-se, seu cheiro quase me fazendo vomitar. Escolha agora, ou todos pagarão. No fim, escolhi. E vivi para carregar a culpa do que aconteceu. Quando a criatura desapareceu, levando sua vítima, o bananal ficou em silêncio novamente. Não sei como voltei para casa naquela noite, mas os olhos de Dona Severina me esperavam na porta. Ela sabia. O cheiro podre não desapareceu da vila por semanas. Ninguém falava sobre o ocorrido, mas todos evitavam cruzar o bananal depois do anoitecer. Eu ainda ouço os gritos em meus sonhos e sinto o olhar da besta sempre que fecho os olhos. E quando o vento sopra pelo bananal, sei que ela ainda está lá, esperando pela próxima escolha. Quando recebi a tarefa de avaliar um antigo sítio abandonado no interior do Paraná, chamado Os Olhos Brilhantes, confesso que fiquei cético. Histórias de assombrações e maldições só servem para assustar crianças. Ou assim eu pensava. Meu trabalho na imobiliária exigia pragmatismo, e o objetivo era claro: avaliar a viabilidade de transformar aquele lugar em um ponto turístico. Mas desde o momento em que pus os pés naquele terreno amaldiçoado, tudo mudou. O sítio ficava no alto de uma colina, cercado por araucárias imponentes que se erguiam como sentinelas. A construção principal, uma casa de madeira parcialmente desmoronada, estava envolta em um silêncio opressor. Eu estava acompanhado de 2 colegas, Amanda, uma arquiteta, e Marcos, nosso engenheiro, além de Pedro, um historiador local que insistira em vir conosco para salvaguardar a história. Como ele dizia, o homem tinha um olhar estranho,
quase febril, como se soubesse algo que nós ignorávamos. No início, tudo parecia normal, exceto pela atmosfera carregada. Enquanto Amanda fazia esboços e Marcos analisava a estrutura do solo, Pedro começou a contar a infame história do lugar. Segundo ele, na década de 1950, uma família inteira havia sido encontrada morta na casa. Os corpos estavam intactos, mas os olhos pareciam ter sido queimados, como carvões em rostos ainda após a morte. A causa nunca foi esclarecida. Diziam que a família havia se destruído em uma disputa por herança, mas os moradores da região acreditavam em algo mais sombrio, um pacto demoníaco. Eu ri nervosamente, mas ninguém mais achou engraçado. Pedro continuou explicando que qualquer um que tentasse viver ali acabava louco ou desaparecido. Por um instante, senti um arrepio percorrer minha espinha, mas atribuí a brisa fria que passava entre as araucárias. Então, cavamos. Uma das primeiras etapas do projeto era analisar o solo. Assim que Marcos fincou a primeira estaca, algo mudou. Um cheiro acre invadiu o ar, algo como carne queimada misturada à terra molhada. Amanda tossiu e Pedro deu um passo para trás, os olhos arregalados. Não falamos nada, mas o desconforto era palpável. Quando puxamos a estaca, a terra ao redor dela parecia viva. Movia-se levemente, como se algo rastejasse sob a superfície. Naquela noite, decidimos acampar ali mesmo para continuar os trabalhos na manhã seguinte. Foi um erro. Já era tarde quando acordei com um barulho. Eram passos lentos, arrastados, e vinham de dentro da casa. Olhei ao redor. Amanda e Marcos dormiam profundamente em suas barracas, mas Pedro estava sentado, olhando fixamente para a casa. Seus lábios tremiam, como se ele murmurasse algo. "Pedro!" chamei em voz baixa. Ele não respondeu. Foi então que vi, no interior escuro da casa, 2 pontos brilhantes se acenderam. Eram olhos, brilhando como carvão em brasa. Fixaram-se em mim, e por um instante, não consegui me mover. Meu corpo inteiro estava paralisado por um terror primitivo, como se cada fibra do meu ser gritasse para fugir. De repente, mais olhos apareceram. 4, 6, 8, espalhados pela escuridão da casa. Todos me observavam. "Vocês os acordaram", murmurou Pedro finalmente. Sua voz era apenas um sussurro, mas cada palavra parecia ecoar em minha mente. "Vocês não deviam ter cavado aqui." No instante seguinte, os olhos se moveram. Ouvi um som baixo, algo entre um rugido e um sussurro, e então sombras saíram da casa. Eram humanas, mas sem rosto, apenas silhuetas negras que pareciam sugá-las. Corri para a barraca de Amanda e a sacudi desesperadamente. Ela acordou confusa, mas logo ouviu os sons e viu as sombras. "Temos que sair daqui", gritei. Marcos já estava do lado de fora, com o rosto pálido e olhos arregalados. Pegamos o que pudemos e corremos até o carro, mas Pedro não nos seguiu. Olhei para trás e o vi parado diante da casa, os olhos fixos nas sombras que se aproximavam. Ele não tentou fugir, apenas murmurava algo, talvez uma reza, talvez um apelo. "Pedro, vem logo", gritei, mas ele apenas sorriu, um sorriso torto e vazio, antes de ser engolido pela escuridão. Nós escapamos, ou pelo menos achamos que sim, mas desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Em meus sonhos, vejo aqueles olhos brilhantes me observando cada vez mais perto. Amanda e Marcos também não escaparam ilesos. Amanda teve um colapso nervoso e não fala sobre o que aconteceu. Marcos desapareceu alguns meses depois e eu tenho certeza de que ele voltou ao sítio. Eu tento avisar as pessoas, tento dizer para não irem lá, mas algo me diz que é tarde demais. O sítio está acordado agora e ele quer mais. E quando fecho os olhos, é como se eles ainda estivessem me observando.